Olá, meu caro estudante, minha cara estudante, que está nessa trajetória para brilhar no Enem 2023. Eu sou a professora Adelina Azevedo e o nosso percurso hoje vai ser sobre a tabela periódica. Para isso, a gente vai trabalhar a competência cobrada no Enem, que é da área 5, a habilidade 17. Vamos trabalhar também o conteúdo que é cobrado na área 7, habilidade 24. Para contemplar essa competência e essas duas habilidades do Enem, na aula de hoje nós vamos compreender a organização da tabela periódica atual, interpretar a representação dos elementos químicos e seus símbolos da tabela periódica, compreender como as propriedades dos elementos químicos variam na tabela periódica. Veja bem, na tabela periódica, no Enem, você não tem a tabela periódica disponível para você fazer essa consulta. Então, ele cobra, né, nas questões do Enem, cobram o conhecimento básico de aluno, de qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio, que é a interpretação e as informações sobre os elementos, sobre a substância simples formada pelos elementos químicos, de acordo com a localização deles na tabela periódica. Para isso, é importante que antes você passeie bem pela tabela. Aqui eu tenho a tabela periódica atualíssima, que foi retirada do site da Sociedade Brasileira de Química. Lembrando que nós temos 18 períodos, 18 famílias e 7 períodos. Lembrando que as propriedades dos elementos estão relacionadas às famílias em que eles estão. Então, elementos de uma mesma família, eles têm propriedades semelhantes. Aqui, eu estou com aberto uma tabela periódica interativa. Tem várias tabelas interativas na internet que você pode dar uma passeada por elas e buscar algumas informações. Então, aqui a gente tem os elementos químicos, o hidrogênio. Quando você clica, já aparece uma série de informações a respeito dele. Ponto de fusão, eletroafinidade, potencial, raio atômico, que isso aqui são as propriedades desses elementos na tabela. Então, vou clicar aqui na platina para você ver as informações sobre a platina. O estado físico, a massa atômica, a eletronegatividade e essa série de propriedades de cada um desses elementos. Você observa, quando você pega elementos de uma mesma família e vai clicando e analisando as propriedades, você vai perceber que eles possuem propriedades muito semelhantes. Faça isso, dá uma observada em elementos de uma mesma família para você ver que as propriedades são muito próximas, tanto as propriedades físicas quanto as propriedades químicas. Então, lembrando que a propriedade do elemento está relacionada à localização dele na tabela periódica, lembrando que os elementos químicos, eles são agrupados na tabela de acordo com a coluna em que eles estão. Nós podemos falar de elementos representativos, que são as famílias mais altas, os elementos de transição, transição interna e transição externa. A família 18 é a família dos gases nobres. Você precisa também saber quem são os ametais, são poucos, e quem são os metais alcalinos, que são informações importantes que você precisa ter. Falou de metal alcalino? Lembre da família 1 e da família 2. Falou de halogênios? Lembre da família 17. E assim sucessivamente. Bom, já falei disso aqui, que você guarda esse esquema na sua cabeça, tá?
de quem que é, onde estão os metais alcalinos, onde estão os alcalinos terrosos, qual que é a importância econômica desses metais, quais são os metais de transição, quais são os metais de transição externa, os gases nobres. Essa informação você precisa ter. E uma forma de você ter essa informação sem ter tabela para ficar consultando é fazer o desenho desses esquemas mesmo, igual eu fiz aqui. E aí, vamos para a primeira questão do Enem, que cobra conhecimento da tabela periódica. Quando a gente olha uma questão dessa, inicialmente a gente assusta com o tamanho da questão, mas é só você ler com calma e treinar bastante, que elas passam a ser questões tranquilas de serem resolvidas. Vamos aqui. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifícios em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado, aí é muito importante que você vá vendo esses tópicos assim, ó. Após a queima, material particulado permanece suspenso no ar. Entre os resíduos encontram-se os compostos sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Essa informação ela é muito importante. Aqui ela cobra de você conhecimento de quais são os metais pesados. Aí você tem que lembrar que o chumbo é um metal pesado. Ela cobra você saber que a queima de combustíveis, a queima, né, especialmente de combustível, por isso que os combustíveis fósseis fazem tão mal, porque eles lançam na atmosfera materiais particulados. Materiais particulados são partículazinhas que ficam suspensas no ar. E os gases e os dióxidos que estão no ar, eles reagem com a água e formam ácido, que forma as chuvas ácidas. Então, baseado nisso, vamos para as possibilidades de respostas. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Por quê? Então, a questão ela pede que você tenha conhecimento das propriedades dos elementos da tabela periódica para você ter condição de compreender uma intervenção de uma substância no meio ambiente. Aí vamos. As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis. Não, já queimou. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos. Não, o próprio fogo de artifício já são explosões, resultado de explosões. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. Lembra que eu falei de você dos metais alcalinos, os metais da primeira família da tabela periódica. Esses metais são muito comuns no nosso cotidiano, é só você lembrar do sódio. Esses metais não são tóxicos. Aí você lembra de potássio, lembra do cálcio, do magnésio. São substâncias do nosso cotidiano, não são substâncias tóxicas. E por fim vem, os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos. Então aqui já tem a dica da resposta. Metais pesados, que são aqueles que acumulam no nosso organismo e fazem mal para a saúde, e gases tóxicos, que resultam em quê? Em poluição atmosférica, que são as chuvas ácidas. E aqui, ó, por último, o material particulado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Olha, a interpretação da questão ela já dá a dica para que a resposta seja a letra D. Agora, vamos para mais uma questão aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Pegar a borrachinha. Pegando, vamos lá rapidinho.
Aí vamos aqui, ó. A questão essa segunda questão que é do Enem 2018. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas. Vamos lá. Propriedades químicas e físicas parecidas com o elemento de número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Se são confundidos é porque são muito parecidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Essa questão ela já informa a resposta, praticamente. Aí, quando você vem para cá, nas alternativas, né? A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a... O Enem não cobra distribuição eletrônica em subníveis. Não está na matriz do Enem. Serem elementos de transição interna ou pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica. Aqui no próprio texto introdutório e no enunciado já fala muitas vezes a questão deles terem propriedades químicas e físicas semelhantes. E você tem que lembrar disso também. Afinal, a tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e elementos de uma mesma família, eles possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Outra coisa muito importante que você precisa saber para o Enem é como variam as propriedades periódicas na tabela. Por exemplo, energia de ionização. A energia de ionização, e saber o conceito dessas propriedades. Energia de ionização é a energia necessária para retirar elétrons da eletrosfera de um átomo. Pense que na tabela periódica vai variar sempre da esquerda para a direita em um mesmo período ou de baixo para cima em uma mesma família. Por quê? Quando nós falamos da propriedade raio atômico é o tamanho do átomo, que seria a distância do núcleo até a parte mais externa da eletrosfera. Então pense bem, raciocinando, né, relacionando a energia de ionização com raio atômico, eles crescem no sentido inverso. Porque quanto menor o raio atômico, mais próximo do núcleo os elétrons vão estar. Então, vai precisar de uma energia maior para a retirada desses elétrons da eletrosfera do átomo. Então, se você faz essas duas associações, beleza, você vai lembrar que a energia de ionização e raio atômico, eles crescem em sentido contrário. O raio atômico no mesmo período, aí uma coisa que você pode ficar em dúvida é o seguinte, mas no mesmo período não está aumentando o número atômico, não está aumentando o número de camada da eletrosfera? Por que o raio está diminuindo? Veja bem, se aumenta o número atômico, vai aumentar também a atração do núcleo sobre a eletrosfera. Isso provoca uma contração do raio desse átomo, fazendo com que ele diminua o seu tamanho. Aí aqui tem as características metálicas e as não metálicas, que também é sentido inverso, e a afinidade eletrônica, que é a atração por elétrons, que cresce também. Aí é só você lembrar que os ametais são substâncias que têm tendência a formar íons ânions, ou seja, com carga negativa. Isso aí você
aprende desde que você tem o primeiro acesso com tabela periódica. Bom, aí vamos nessa questão aqui do Enem de 2017. No ar que respiramos, existem os chamados gases inertes. Olha a palavrinha, inerte. Inertes. Trazem curiosos nomes gregos que significam o novo, o oculto, o inativo. E de fato são, de tal modo, inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se fugazmente com um flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o prêmio Nobel. Então foi um texto muito bonito para falar o quê? Dos gases nobres. E para falar que no final esse químico ele conseguiu fazer uma combinação ainda que instantânea do xenônio com o flúor. Aí a pergunta é, qual a propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Pense bem, gases nobres inertes, não têm atração por elétrons, não gostam de fazer ligação, são nobres, não se misturam. Pensa o flúor. O flúor, na eletronegatividade da tabela, você vai observar que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, porque a eletronegatividade ela cresce assim. É lógico que seria o flúor o elemento que iria ser testado para combinar com o xenônio. Então, a resposta aqui vai ser o quê? Eletronegatividade. Essa é a propriedade, é o que justifica a escolha do flúor para fazer essa ligação. E aqui nós temos a última questão, vamos nessa, que é do Enem 2017, que fala o seguinte: o cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio 2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons K2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir as enzimas ativadas pelo cátion Z2+, ZN2+, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais. Veja bem, fala que o cádmio, na forma de íon, ele tende a substituir o cálcio ou substituir o zinco, causando intervenção nos processos biológicos, no funcionamento biológico. Por que será que o cádmio, quando ele se transforma em íon, ele pode ser confundido, o organismo vai confundi-lo com o cálcio ou com o zinco? Os próprios valores dos raios já nos mostram que eles passam a ter raios pequenos, parecidos. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Bom, então você observou que a tabela periódica no Enem, ela é cobrada conhecimentos das propriedades das substâncias formadas por aqueles elementos e o conhecimento das propriedades periódicas desses elementos para justificar o comportamento desses elementos químicos na natureza, no nosso cotidiano, especialmente no meio ambiente. Quando você vai ler
o texto suporte da questão e no comando da questão, no enunciado, basta você prestar bastante atenção em cada palavrinha e pensar nas informações que você tem sobre os elementos e sobre a tabela periódica, que você conseguirá achar a alternativa de resposta correta. Então, na aula de hoje, nós resolvemos questões do Enem que envolvem a aplicação do conhecimento da tabela periódica. E também falamos sobre como ela é cobrada no Enem. Aqui a gente tem as referências utilizadas para a elaboração da aula. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!